Iniciamos mais uma live aqui do projeto Qual o Tema, nessa terça-feira. Hoje recebendo a Fernanda, que vai falar sobre E depois do 13 de maio? Conflitos e expectativas dos últimos libertos de Juiz de Fora. Vamos esperar os nossos convidados, amigos aqui, os participantes, né? Para a gente dar início então aqui à nossa live. Mais um tema. Boa noite, João Lucas, seja bem-vindo. Boa noite, Eurides, tudo bem? Seja bem-vinda. Dona Eurides é a nossa fã de carteirinha. Ela tá aqui toda terça com a gente, não perde uma. Né, Dona Eurides? Saudade da senhora, hein? Eis aí o tema. E depois do 13 de maio, conflitos e expectativas dos últimos libertos de Juiz de Fora. A Fê já entrou, vou fazer aqui a solicitação, então, pra gente iniciar. Instante. Vou sair aqui do comentário. Oi, Fê. Oi, Matheus, boa noite. Boa Boa noite. noite, gente. E aí? Primeiramente, eu queria te agradecer, né, por ter topado participar aqui do projeto, compartilhando conosco o seu tema de pesquisa. Também agradecer a todos que estão nos acompanhando aí. Também agradeço a oportunidade. Obrigada, Matheus, pela oportunidade, pela confiança. Eu que agradeço. Agradeço também a todos que estão aí, a Vânia, a Stephanie, a Mari, a Leila, sua mãe, Furtado, o João, Stephanie, Vânia, todos os outros aí que estão entrando. Fê, vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de você, para as pessoas poderem te conhecer melhor. Tá bom. Meu nome é Fernanda, né? Eu sou professora de História. Me formei no UFJF. Eu fiz bacharelado e licenciatura na UFJF e depois eu fiz o mestrado na UF. Eu dou aula atualmente aqui em Petrópolis, na rede pública, né? No estado, no Cândido Portinari, se tiver algum aluno de lá por aí, e nos colégios da prefeitura e também no Colégio Bom Jesus, particular, né? Já tenho uma trajetória aí longa, eu já trabalho na área há algum tempo, né? Eu me formei muito nova, me formei com 21 anos, então, e logo comecei a dar aula. Então, eu comecei bem cedo, né? Então, tem uma trajetória longa aí de várias escolas e rede pública e particular de Petrópolis. Já tem uma carga bem grande aí no magistério, né, Fê? Fê, então o que te levou a escolher história? Ah, assim, eu sou apaixonada por história, né? Sempre fui apaixonada. Começou na escola ainda, no ensino fundamental, eu já comecei a gostar de história e no ensino médio isso ficou mais forte. Para começar, que eu era uma ótima aluna em história. Eu acho que quando a gente se identifica com a matéria, quando a gente é boa numa matéria, a gente costuma gostar dessa matéria, né? Sim. Até se a gente não gosta, a gente começa a gostar. E comigo foi meio assim, eu comecei a me apaixonar por história. Tive excelentes professores no ensino médio também, né? E, e aí pensei, vou fazer faculdade de história. E sempre gostei muito da parte de pesquisa. Me identifiquei muito com essa parte de pesquisa. Tanto que na Uhum. faculdade eu trabalhei, o tempo todo que eu fiz faculdade eu trabalhei no arquivo, Ah, legal. porque sempre gostei de ter esse contato, né, com as fontes históricas, de ter realmente esse contato, né? Eu acho muito importante para o historiador. Sim. E, outra coisa assim que me chama atenção é porque eu acho que o professor de história, ele é aquele que pode fazer a diferença hoje, sabe?
Se tem alguém que pode fazer a diferença dentro de uma sala de aula, com certeza é o professor de história. Me encanta a gente poder abrir os olhos dos alunos, a gente poder despertar neles um senso crítico, que às vezes outras disciplinas não têm a mesma oportunidade, né? Mostrar para os nossos alunos a questão dos nossos direitos, dos nossos deveres como cidadãos, mostrar que os nossos direitos eles são resultado de uma conquista e como foi essa conquista para que a gente chegasse até aqui. Então, assim, eu acho que o professor de história é aquele que faz a diferença. E eu sempre quis fazer a diferença. Eu sempre tive isso de, sabe, querer melhorar as coisas. Eu acho que o único caminho é a educação, né? Sim. Podem achar que eu estou ultrapassada, que é uma utopia, mas eu ainda acredito que o único caminho de melhorar o nosso país, se existe algum caminho, é através da educação, né? Eu acredito nisso também, né? Tanto que eu me aventurei nessa, e como a Fernanda, né, já me encantei, não no meu ensino fundamental, no finalzinho ali, mas no ensino médio já tinha decidido, eu falei, eu vou fazer história, e fui até o fim, né? E tô aqui também nessa luta, porque eu acho também que para fazer a diferença, eu acho que o caminho é a educação, também escolhi esse caminho. Que é muito bom, né, Fê? Ô, Muito bom. Fê, Pode falar. então, por que o tema? O que que te levou a Porque, falar sobre esse tema? assim, tem muita gente que fica em dúvida, né? Entra assim na faculdade de história, tanta coisa, e fica muito em dúvida sobre o que pesquisar, que caminho seguir. Vai trabalhar com pesquisa, mas vai pesquisar o quê? Quando a gente entra, a gente fica deslumbrado, né? É muita coisa, muitas opções. Mas eu me identifiquei muito rápido com o que eu queria estudar. Por quê? Vou falar o tema, né? O Uhum. tema da minha dissertação de mestrado, que eu iniciei no bacharelado, e depois do 13 de maio, expectativas e conflitos dos últimos libertos de Juiz de Fora. Porque o 13 de maio ele é um marco, né? Em 1888, a gente teve a abolição da escravidão definitiva no Brasil. Sim. E eu ficava pensando o que aconteceu com esses libertos, né? 13 de maio, centenas, milhares de escravos ganharam a liberdade. E a partir daí, o que aconteceu com eles? Então, assim, esse é o tema. Mas eu Ah, vou voltar no porquê do tema. Esse é o tema. Por que esse tema? A escravidão foi algo que sempre me encantou. Quando eu começava a estudar história, desde a escravidão na Roma Antiga, escravidão sempre foi algo que me estimulou, eu gostava de ler sobre o assunto, queria entender como é que era a vida dos escravos, né? E ainda no colégio, quando eu tive contato, né, com a escravidão no Brasil colonial, como é que foi esse processo, eu ficava sempre curiosa. E sim. quando eu entrei na faculdade, pode falar? Quer Não, perguntar? pode falar, pode falar. Não, não, não. Pode E quando continuar. eu entrei na faculdade, eu logo quis ir por esse caminho de escravo, né? Só que eu vi que era um caminho que já estava meio que saturado, porque o que Uhum. mais tinha eram pesquisas sobre escravo, né? Era um caminho que já estava saturado, no meu ponto de vista. Eu falei, poxa, Sim. mas eu tenho que fazer alguma coisa relacionada a isso, porque é o que eu gosto. E aí eu comecei a pensar no que aconteceu depois da abolição da escravidão, né? Tudo bem, aboliu a escravidão no Brasil, não tivemos nenhuma lei racista aqui no, Uhum. no nosso país, a gente não teve leis racistas, né? Sim. Juridicamente, a lei sempre foi igual para todos. Desde a abolição da escravidão, não tinha nenhuma lei que impedisse os negros ou afrodescendentes de qualquer coisa. A lei sempre foi igual. E eu ficava pensando, mas o que aconteceu com eles? Para onde eles foram? Ah, eu tô livre. E agora? O que eu vou fazer com essa liberdade? É. Né? Passei a vida toda nessa fazenda, na zona rural, trabalhando, né? Será que ele estava preparado para a liberdade? Como muitos na época diziam que ele não tinha preparo, que ele não ia saber viver em liberdade.
E eu comecei a procurar isso. Aham. Só que eu encontrei uma dificuldade muito grande. Por quê? O que acontece? A cor sumiu das fontes históricas. Logo depois do 13 de maio, e veio a proclamação da República, né, 1889, o Brasil alcançou uma modernidade, vamos colocar assim, e Uhum. quiseram passar para o mundo uma imagem de um país moderno, que não tem mais escravidão, não tem racismo, e, portanto, não pode mais dizer a cor das pessoas. Como encontrar a história deles se não tem mais a cor nos registros históricos? Complicado. E aí eu falei, poxa, agora não vai dar. E eu comecei a ver vários autores que iniciaram uma pesquisa e acabaram desistindo. Uhum. Ou pegaram e juntaram a história do negro recém-liberto, né, com a história do branco pobre. Essa história ela se fundiu e ficou uma Uhum. história misturada, né? O negro ex-escravo e o branco pobre e os pardos e todo mundo junto misturado. Mas eu não me conformava, porque eu queria saber o que aconteceu com esse ex-escravo. Que Uhum. não necessariamente que foi liberto pelo 13 de maio, mas que um dia foi escravo. Sim. Né? O que aconteceu com ele? E aí eu comecei a pesquisar, fui para os arquivos de Juiz de Fora, que como eu estudava no FJF, para mim era mais fácil, né? Aham. Fazer pesquisa aí em Juiz de Fora. Sim. Então eu fui para os arquivos. No primeiro momento eu peguei os jornais para ver como que os jornais deram a notícia do 13 de maio, né? Como Uhum. que o jornal contava, como eles apareciam. Assim, não achei tanta coisa, porque a partir de 1889, no iníciozinho de 90, né, logo depois da proclamação da República, também param de identificar. Ah, cometeu um crime, mas não fala mais a culpa. A não ser num tom pejorativo. Às Sim. vezes você encontra uma notícia ou outra, mas não dava para seguir a pesquisa usando jornais. Até porque eu queria uma história vista de baixo. Aham. Eu queria a história deles. Eu não queria a visão que o branco tinha deles. Eu queria a vida deles, né? Recuperar essa trajetória desses negros que foram libertos a partir do 13 de maio. E aí eu fui para os processos criminais. E para minha surpresa, eu comecei a encontrar não mais a cor, mas a expressão liberto. A expressão liberto, muito utilizada. Aham. E comecei a localizar esses libertos. A cor, ela passa a ser utilizada apenas nos processos quando a vítima, né, vai fazer o corpo de delito e aí menciona a cor do indivíduo. Uhum. Então, nesses momentos, a gente tem lá preto, pardo, branco, cor pula, moreno, crioulo. A Usavam gente todas, encontra. usavam todas É, as cores de Debré, né? Toda a escala. todas. Você encontra lá tudo no exame de corpo de delito. Uhum. Mas é só ali, porque estava se proibido de divulgar a cor, né? E só que aparecia a expressão liberto. E eu comecei a pesquisar quem fala isso. Quem está identificando essas pessoas como libertos? E eu percebi que todos. Eu encontrei delegado, juiz, promotor, advogado, testemunha, vítima, réu. E Uhum. os próprios libertos se identificando como tais. E aceitando isso de boa. E aí eu falei, achei, né? Achei a saída. De Eu certa, vou. Pode falar. desculpa, tá? De certa forma não era ruim, né? Ser chamado de liberto, né? Para eles era algo bom. Porque pensa bem, a gente eu encontrei nos processos preto, né? Uhum. Às vezes preto sendo utilizado como xingamento, inclusive dando início a um processo de lesão corporal, porque eu usei como fonte histórica os processos de lesão corporal e Aham. alguns processos de furto envolvendo libertos. Negros, pretos, cor-fula, mulato, africano,
tudo que eu encontrava relacionada ao que eu chamei de afrodescendente. Então, eu usei no meu trabalho o termo afrodescendente para identificar todas essas categorias. Sim. Quando eu falo afrodescendente, eu estou me referindo a todas as categorias encontradas relacionadas aos negros, né? Ex-escravo, ex-cativo, preto, crioulo, liberto, tudo. E dentro dessas categorias encontradas, sobressaiu a expressão liberto. E a partir daí eu pude desenvolver a dissertação de mestrado, perseguindo esses libertos dentro dos processos criminais que ocorreram em Juiz de Fora. Sim. Fê, Mais ou menos. eu acho interessante, né, o mudar, né, do Brasil ali, como você falou, né, essa forma de falar, ah, não temos racismo aqui, então apaga toda a história, tira a cor, né, agora é mais fácil chamar eles de libertos do que chamar pela cor. Opa, não, porque aí tu tenta mostrar para fora, né, para internacionalmente, que no Brasil não tem isso, né? Agora somos todos iguais, eles estão livres, mas como você disse, não teve nenhum apoio. Onde eles foram largados, né? Essa era a dúvida. E agora? O que foi depois? Eu achei muito legal que tu começa com as notícias do jornal e elas vão mostrando as festas, né, que eles estavam fazendo, aqueles festejos todos, e depois tu se pergunta, mas e agora? A festa acabou, o que aconteceu, né? Para onde eles vão? Exatamente. Não tinha lugar. A casa deles era a casa dos senhores. E agora? Sim, sim. E é interessante porque os jornais só relatam as festas. Por Uhum. isso que os jornais se tornaram assim uma fonte que não dava para seguir adiante, né? Não dava para continuar usando os jornais, Sim. porque só falam das festas. Comemorações, comemorações, um ano, e você vê nos jornais assim, eles vão continuar comemorando? Mas espera aí, já tem 3 meses. Aí já vem, ó, não querem trabalhar, desordeiros, bagunceiros, né? Vadios, porque na época existia o crime de vadiagem, né? Quando a pessoa não queria trabalhar, tinha a oportunidade de trabalhar, mas não queria. Preferia ir beber, ficar Uhum. na rua, né? Esses eram os vadios. E eles pegaram essa fama porque ficaram comemorando. E no jornal só aparecia isso. E eu falei, tá bom, a comemoração acaba, e aí? O que essa pessoa sabe fazer, né? Ao mesmo tempo que o racismo continuava, mas um racismo disfarçado. Como de fato a gente começa a estudar a nossa história e a gente começa a entender algumas coisas que acontecem hoje, né? Quando você, no Brasil não tem racismo. Do ponto de vista jurídico, os negros foram libertos e eles receberam a igualdade perante a lei, né? Não houve nenhum tipo de lei coercitiva explícita em relação aos negros ou aos ex-escravos. Então, como que a gente vai saber, como que a sociedade vai controlar esses indivíduos? Porque era preciso controlar. Para Sim. você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, um pouco antes da escravidão, 33% da população era negra. 33% da população do Rio de Janeiro era negra. Então, assim, é um volume, né, grande de pessoas, é uma população grande que precisava ser controlada. Precisava ser controlada e, na visão do branco, precisava se obrigar esse negro a trabalhar. Porque ele só ia querer festejar. Uhum. Mais ou menos por aí. Essa é a visão do jornal. Sim. Quando perguntas de fazendeiros, quando que o Estado vai começar a exercer uma política em que obrigue eles a trabalharem? Quando o Estado vai obrigar? Né? Quais as leis que o Estado vai fazer para obrigar esse liberto a parar de comemorar e ir trabalhar? A visão dos jornais ela representa uma visão elitista de como a elite branca via o negro recém-liberto. Sim. E a partir daí é essa questão toda do racismo, que inclusive eu trabalho em um capítulo
da dissertação, que eu falo a questão do racismo, do silêncio das cores, mas a sociedade deu um jeito, né? A gente tem que marcar esses indivíduos, a gente tem que saber quem são eles. Sim. E um jeito foi chamar essa população de liberta, né? O liberto. E os libertos aceitaram. Os negros libertos aceitaram essa denominação. Sim. Por quê? Pensa junto comigo. Preto era considerado um xingamento, crioulo também. Vários processos de lesão corporal começaram porque alguém chamou o outro de preto. Tá? Vários, tem inúmeros aqui. Então, preto era considerado um xingamento. Quando se usava o termo ex-escravo vinha acompanhado da preposição de. Ex-escravo de fulano de tal. Está associado à escravidão, né? Está relembrando o tempo de cativo. Quando você usa o termo liberto é uma condição. Sim. Uma condição passageira, porque esse liberto, com o tempo, esse nome vai sumir. A partir de 1900, você não encontra mais nem liberto. Então, é uma condição. A cor é para sempre, né? É preto, é negro, é para sempre. Vai estar sempre associado à escravidão. O ex-escravo está associado à escravidão. Mas o liberto, ele tá ligado a uma condição de liberdade. Então, ele aceita. Ele aceita e talvez até, eu imagino, né, que ele até pudesse encher a boca para dizer, eu sou liberto. Né? Mas o que você é? Eu sou liberto. Né? Não pertenço a ninguém. Eu sou livre. Então, e para a sociedade isso foi legal, porque eles conseguiram identificar e traçar, marcar os passos, né? Seguir essas pessoas no sentido de vigiar. De ver, né? Mais ou menos isso. Então, achei muito, muito interessante essa questão da expressão liberto, né? Eu também achei muito legal, porque tira, é isso mesmo, né? Tira esse negócio de cima da cor, né? Pro Brasil, na época, é bom, porque tu mostra que tu tá sendo, né? Conseguindo manter ali a pose de não racista, mas também dá aquele prazer naquelas pessoas que viveram tanto tempo cativas, né? Opa, eu sou liberto, que ansiava pela liberdade, né? Então eles serem reconhecidos assim também, para eles, igual você falou, né? Era muito bom. Fê, eu também achei legal o que tu fala, né, dessas expectativas em Juiz de Fora, né? A gente está acostumado a ver mais pro lado do Rio de Janeiro, né? Que ocorre aqui na capital, né? Antigamente a capital do Império e da colônia também. Foi por muito tempo. Não, do Império, desculpa. E do primeiro reinado ali. E acontece então que a gente vai para outro lado, a gente vai para o nosso vizinho aqui em Minas e a gente vê uma outra realidade também, né? Comenta um pouquinho com a gente sobre. Comento. O que acontece? A gente tem. Quando a gente fala de produção cafeeira no Brasil, a gente pensa em Oeste Paulista e Vale do Paraíba, né? Rio de Janeiro e São Paulo. Falou em café, a gente pensa, o café começou aonde? Começou no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Quando essa produção lá foi entrando em decadência, começou-se a explorar o Oeste Paulista, que foi que teve o boom da cafeicultura, e não se fala de Minas. Deixa um pouco Minas com aquela história da política do café com leite, e Minas como uma grande produtora de leite. Realmente, o estado de Minas era o maior, a província de Minas era a maior produtora de leite. Beleza. Mas também havia uma produção de café muito grande, que só perdia para São Paulo. E essa produção de Minas, especificamente na zona da Mata Mineira, né? Minas é um estado muito grande. Então, quando a gente fala de café em Minas, a gente está falando da zona da Mata Mineira. Sendo que Juiz de Fora é o principal polo urbano, era na época o principal polo urbano da zona da Mata Mineira. Então, Juiz de Fora concentrava todas essas freguesias rurais que produziam café. Hoje,
essa visão de Minas só como leite, ela já foi ultrapassada já há alguns anos até, né? Mas a gente fica com essa visão, principalmente de sala de aula. Café com Uhum. leite, café é Vale do Paraíba, é Oeste Paulista. E Minas Gerais fica leite. E Leite. não era assim. Por quê? No momento da abolição, o Vale do Paraíba já estava em crise. A produção cafeira do Vale do Paraíba já estava em crise no momento da abolição. Uhum. Paulo estava no auge, estava na expansão. E Minas Gerais estava equilibrado, não estava em crise. A produção cafeira em Minas Gerais ela entra em crise a partir de 1910. Muito tempo. Então, foi pelo menos 20 anos depois. Então, nesse momento, era uma produção que estava em expansão. Tanto que, se você for analisar, você vai ver que, no momento da abolição da escravidão, Minas Gerais era a província que tinha o maior número de escravos. No momento do 13 de maio, a Uhum. província com o maior número de escravos era Minas Gerais. Se você for fazer uma relação do número de escravos com a população, o Rio de Janeiro ganha em porcentagem. Mas em número de escravos, Minas Gerais ganhava. Então você tinha muitos escravos, uma produção cafeeira que não estava em crise, que estava estável, né? Uhum. E que precisava de mão de obra no momento da abolição. Então tinha muitos, muitos escravos nessa região, por isso que eu escolhi, né? Sim. Porque eu tentei fazer esse panorama, né? Das províncias onde tinha mais escravos. Sim. Onde esses escravos estavam em Minas Gerais? Na zona da mata. Por quê? Porque trabalhavam nas fazendas de café. Uhum. Então, essa questão ela justifica a escolha o recorte regional, né? A escolha da localização. É interessante que semana passada a gente teve a convidada aqui falando de escravidão de ganho, né? Então a gente pode ver que isso acontecia no Rio de Janeiro, porque a população ser maior lá, porque não existia só esse tipo de escravidão no Rio, né? Tinha outras funções que os negros exerciam na época que não era só da escravidão. Então por isso o número populacional maior. E já em Minas ali essa questão mais da produção, né? Sim, a gente pode falar também a questão da lavoura. Como o Rio de Janeiro, a produção cafeeira estava em crise, né, estava em decadência, os escravos que tinham ali, ou os negros, eles tiveram que ir para outros ramos. Eles não puderam ficar na agricultura. Já em Minas Gerais, como a produção estava estável ou aumentando, ou estava estável ou em ascensão, ainda que uma ascensão menor que a do Oeste Paulista, mas Uhum. estava em ascensão, os escravos eram aproveitados na zona rural. E Juiz de Fora ainda conta com mais uma peculiaridade, vamos colocar assim. São Paulo se preparou para o fim da escravidão, né, com a vinda dos imigrantes Uhum. italianos, né? São Paulo se preparou. Você teve um movimento migratório muito grande e a abolição não chegou a atrapalhar a produção cafeeira, porque eles não ficaram sem empregados, eles já estavam se preparando e já tinham os imigrantes para trabalhar nas plantações. Sim. Beleza. O Rio de Janeiro, as poucas fazendas que tinham, estavam tentando se equilibrar e levaram um golpe final com a abolição. Porque já estava em crise, já estava em decadência, veio a abolição, aqueles fazendeiros não tinham dinheiro para contratar um trabalhador livre e não Uhum. tinha imigrantes indo para as fazendas do Rio de Janeiro. Não houve uma política imigrantista. E Minas Gerais ficou no meio. O que Minas Gerais fez? Não investiu na imigração, não tem investimento praticamente na imigração, e aproveitou o próprio trabalho escravo no pós-abolição. Uhum. Um dos resultados da minha pesquisa é perceber que eles permaneceram na zona rural, ou pelo menos a maioria deles se contentaram em trocar de fazenda e permanecer na zona rural. Porque os poucos imigrantes, não vou falar poucos porque eu não posso quantificar o número de imigrantes que foi para Juiz de Fora, Uhum. mas os imigrantes que foram para Juiz de Fora, eles foram para a zona urbana. Eles tinham algum ofício.
Então, eles foram, porque a atividade urbana em Juiz de Fora já estava crescendo. Indústria, fábrica, comércio. Então, os imigrantes que chegaram em Minas e foram para a Zona da Mata, eles foram para Juiz de Fora, cidade. Então, aqueles ex-escravos que saíram do campo e foram para Juiz de Fora tentar uma vida melhor na cidade, eles não conseguiram competir com o imigrante, que tinha ofício, Sim. que já tinha um preparo para o trabalho. Então, eles tiveram que voltar para a zona rural. Então, assim, dos, a maioria dos libertos de Juiz de Fora, né, libertos de Minas, eles permaneceram na zona rural. Eles é que vão continuar trabalhando nas fazendas. E a gente tem uma prova que isso deu certo. Uhum. Por quê? Só para fechar esse raciocínio. Qual é a prova de que isso realmente aconteceu e que essa solução foi eficaz? Né? Não precisou ter uma política imigrantista como de São Paulo. Você vai observar, tem alguns trabalhos de pesquisa que analisam a produção cafeeira de Juiz de Fora ano por ano. Se os fazendeiros tivessem ficado sem mãos de obra, sem quem trabalhar na produção, a produção teria despencado de um ano para o outro. De 89 para 90, ou de 90 para 91, você teria uma queda na produção. E isso não aconteceu. A produção se manteve estável e ascendente. Então, por mais que houve uma mobilidade, uma mobilização de trabalhadores vindo de uma fazenda, indo para outra, andando por aqui, indo tentar a vida na cidade, eles acabaram se acomodando e permanecendo na zona rural. Entendeu? Essa também é uma especificidade, né, do contexto de Minas Gerais, de Juiz de Fora. Acabou, então, que eles contrataram as mãos de obras que eles já tinham, né? Sim. Uma coisa que seria boa, né? Que se a gente for analisar, não precisava ter mandado todo mundo embora, tentava cadastrar o povo ali. Mas assim, você sabe, Matheus, que muitos não foram embora. Não tinha muitos nem problema. usaram de fazer. Eu encontrei um processo onde o trabalhador estava na mesma fazenda há 15 anos. Caramba. 15 anos na mesma fazenda. E ele teve, foi muito engraçado até, ele teve a cara de pau de roubar uma porca do seu antigo senhor, né? Porque agora ele é livre. Uhum. E ele foi parar num processo de furto porque ele roubou uma porca. E aí, quando perguntam para ele, por que você roubou? Por que você roubou essa porca? Ele fala assim, para matar a fome, ué. Para matar a fome. Já imagina até o ai no final, para matar a fome. Né? E ele falou assim, aí você começa a ler o processo criminal, que é onde essas pessoas, né, que quase que foram apagadas da história, elas têm a oportunidade de dar a sua versão dos fatos. E é ali que ele tem a oportunidade de falar. E ele começa a falar assim, eu era escravo do seu fulano e não passava fome. Tinha comida. Agora, eu sou liberto, eu não sou mais escravo, mas eu tô com fome. Eu fui lá, peguei a porca, matei, deu de presente para várias pessoas pedaços da porca, inclusive para uma mulher. Levou de presente, né, para uma mulher. Pagou uma dívida com um conhecido, com um pedaço da porca, escondeu o resto debaixo da cama. E aí o inspetor chegou, né? E pegou ele saboreando ainda, comendo um pedaço da porca, e foi revistar a casa dele e achou pedaços da porca escondidos debaixo da cama e ele foi preso. E ele não conseguia entender que crime que ele cometeu. Porque direitos e deveres se misturavam. Se você parar para pensar, né, até 13 de maio de 88, ele tinha direito à alimentação. Agora... Ele podia pegar o que ele quisesse. Tudo bem que não podia pegar um cu, tá? Tanto que ele escondeu, ele tinha essa noção. Mas ele não pensou que ele estava cometendo um crime. E não pensou que ele estava cometendo um crime, que ele podia ir para prisão por pegar uma porca para matar sua fome. Essa noção a gente fica claro que ele não tinha. E aí o patrão retira a queixa contra ele. Não acontece nada com ele. Uhum. O patrão entra numa questão e fala que conhece ele há mais de 15 anos e retira a queixa e fala só que ele vai pagar uma multa.
E ele fica. E aí você começa a estudar os processos. Outro processo de culpa. O cara foi preso porque pegou cana, para chupar cana, no quintal do senhor. Entendeu? Aí, mas espera aí. Ele vira e fala assim, mas o que eu fiz de errado? Eu sempre chupei a cana da minha ex-senhora, assim, a fulana de tal, e nunca fui preso por isso. Por que agora eu tô sendo preso por chupar cana? Quer dizer, agora ele não tem mais esse direito. Se ele quiser chupar cana, ele vai ter que pedir a permissão. Uhum. Porque ele não tem mais esse direito. E aí, até essas questões se organizarem, né? A gente consegue aí traçando um pouco da trajetória e do pensamento desses libertos que se envolveram em algum tipo de processo, ou Sim. de furto, ou de lesão corporal, que foi a base da minha pesquisa. E para mim o maior encanto é justamente esse, é conseguir ter uma noção de como eles pensavam. Uhum. E como a elite pensa, como a sociedade pensa, como a maioria pensa, a gente já sabe, está nos livros. Mas como esse ex-escravo, né? Como que ele está pensando? Uhum. O que ele está fazendo para se divertir? O que é para ele liberdade? Qual era a visão que ele tinha de liberdade? E é a partir disso, o terceiro capítulo da minha dissertação eu tento desvendar um pouco do pensamento desses libertos, né? Sim. E foi o terceiro capítulo que virou o capítulo de um livro, né? Que foi publicado pela editora da UFJF. É um livro sobre a história de Juiz de Fora. E eu escrevi o primeiro capítulo, que é justamente um resumo do terceiro capítulo da minha dissertação de mestrado, que a gente tenta desvendar o cotidiano, o pensamento, as expectativas, os conflitos, né, Sim. desses libertos. Eu tô vendo uma pergunta ali. Tem pergunta? E quem fazia a denúncia? Era agora o patrão, o antigo senhor? A Isso, essa Stephanie. pergunta é boa. Stefânia estudou comigo. Beijo, Stê. Minha colega se formou junto comigo na UFJF. Que bom que ela está aqui. Abraço. Bom compartilhar com você. O que acontece? Tinha um inspetor. Toda fazenda tinha um inspetor da fazenda e tinha um inspetor de quarteirão, do lado de fora da fazenda. Caramba. Então, esses inspetores é que denunciavam. Será que era normal denunciar alguém que pegou um pedaço de cana? Não era normal. Mas esse cara, ele foi relatado nas fontes como cheio de vontades. Esse liberto. Esse aí é cheio de vontades, né? Por quê? Já existia uma rivalidade antiga entre ele e o inspetor. Ele respondeu o inspetor, falou uma meia dúzia de palavrão para o inspetor e com um pedaço de cana na mão foi levado para a prisão. Então, assim, ele enfrentou, né? Ele enfrentou. Por que ele enfrentou? Ele não é mais escravo. Uhum. Eu não sou mais escravo. Será que agora eu tenho que obedecer esse inspetor? Agora eu sou livre, ele não manda mais em mim. Então eu vou chupar minha cana aqui na frente dele. Né? E essas relações, elas vão se reorganizando. E leva um tempo, né? Do dia para a noite. O que muda? Ontem eu era escravo, hoje eu sou liberto. Mas já construiu casa para mim? Será que eu não vou continuar morando na senzala? Como que é essa transição? Se agora eu sou livre, eu não quero mais viver na senzala. Se agora eu sou livre, eu não quero mais obedecer a ordem do capataz que me chicoteava. Ele, para mim, não é mais autoridade, eu sou livre. Sim. Então, entender isso é uma dinâmica muito legal, muito interessante. Fascinante para mim, né? Eu gosto. Sim, eu achei interessante. Igual assim, eu até ia te perguntar, mas você tocou no assunto, que esses casos, você diz, né, que não era nada por desordem, barulho, briga, não. Era por causa disso mesmo, da sobrevivência, né? Porque se tu for ver os relatos igual aí, ou era para comer, ou era uma coisa que ele já estava acostumado, ou era para, né, algo que para ele não tinha essa ideia, como você disse, né, dessa mudança toda. Agora eu sou livre, então eu posso, mas não sabe ainda o que ele pode, o que ele não pode.
tomando um certo cuidado para não colocar ele como um inocente, né? Uhum. Não inocente, mas assim, aprendendo a lidar e tendo uma visão diferente de Sim. quem era livre. A noção de liberdade de quem é livre é uma. Só quem é livre sabe, quem já nasceu livre. Agora, a noção de liberdade de uma pessoa que nasceu escravo, será É que ele vai ter a diferente. mesma visão de liberdade de alguém que nasceu livre? E como mudar a situação do dia para a noite? Fui dormir escravo, acordei livre. Mas agora, o que vai mudar? O que eu faço, Então, né? Não sei assim, nem fazer. para você ter uma ideia disso que você falou, eu trabalhei com, eu até anotei aqui para falar certinho. Eu trabalhei com 88 processos de lesão corporal. Caramba. Desses 88 processos, 51 as brigas começaram por questões de família. Para defender um parente, ciúme. Tem até um que eu achei até interessante, que é o cara defendendo a sogra. Eu falei, esse é um Caramba. genro bom, né? Tem um interessantíssimo que ele entra numa briga e ele vai dar a versão dele dos fatos. Não, porque falou mal da minha sogra, xingou a minha sogra. Ele vai, né? Então, assim, 51, mais da metade dos processos, eles acontecem por questões de defesa de algum membro da família, de atrito com o vizinho, mas envolvendo família. Depois a gente tem 20 processos por questões de trabalho, problemas de trabalho. Uhum. A gente tem 12 processos no lazer, que aconteceram na hora do lazer. Uma dança num barzinho, uma roda de capoeira. Apenas 5 processos que não têm identificação, que acontecem entre estranhos, não sabe por que começou. Então, de 88 processos, 5 não têm identificação. Mas todos os outros têm um motivo. E você, quando começa a mergulhar nesses processos criminais, você começa a entender a ótica deles. Sim. Porque é onde eles têm a oportunidade, como eu falei, de dar sua opinião. Porque onde que está a opinião deles? No jornal. Onde está a opinião desses libertos? Só quando ele se envolve num processo criminal, seja como vítima, como réu ou como testemunha, é que ele tem a chance de dar a sua Olá. versão, de falar. Então é onde a gente pega a fala, Sim. né? Eu escutei algumas críticas, assim, Fernanda, mas não são todos os libertos que se envolveram em processos criminais, então você está trabalhando com uma minoria. Sim, estou trabalhando com uma minoria, mas é a única maneira que existe de recuperar a história dessa minoria, né? Não Sim. tem outra maneira. Quem não se envolveu, não se envolveu. Mas quem se envolveu é quem teve a oportunidade de falar, né? Que teve a oportunidade de a gente ouvir essa voz, de alguma maneira. Uhum. Ainda que escrita por outra pessoa, porque aí já entra a questão, né? Não é É. exatamente como ele falou, É. né? Isso ainda que escrita por um escrivão. Mas é a voz, né? É a voz dos libertos, é a Já voz dá desses. para entender um pouco dessa realidade, né? Sim, assim, eu não vejo outra maneira. Assim, tem um estudo muito bom, que serviu até de base para mim, no Vale do Paraíba, das Cores do Silêncio, da Hebe de Castro. Justamente ela fala que ela tentou trabalhar com o negro no pós-abolição, mas ela não conseguiu, porque Uhum. eles desapareceram das fontes históricas. Então, ela teve que trabalhar com a história no pós-abolição do pobre, seja ele branco ou negro, aquela história que se misturou, né? E quando eu vi essa possibilidade na Zona da Mata, né, em Minas Gerais, eu falei, cara, tem que pegar isso, porque não dá para fazer isso em qualquer lugar, Sim. né? Isso é uma marca específica dessa sociedade. Uhum. Aqui as coisas aconteceram dessa forma. Se você for pegar São Paulo, já é totalmente diferente. Você tem o imigrante nas fazendas, você tem o negro sendo maltratado, escorraçado, até indo embora de São Paulo. Você vai Sim. para o Vale do Paraíba, você não acha o negro.
Então, é, é, é um trabalho que abre um caminho, né? Que abriu um caminho de como você consegue reescrever a história dessas pessoas que desapareceram. Sim. E que são as histórias de muitos hoje, né? Porque quem são os Sim. descendentes hoje desses escravos? Desses escravos que foram libertos, seja pelo 13 de maio, seja um pouco antes, né? Hoje. Você quer saber sobre os seus antepassados, você quer conhecer a sua história, você não consegue, Temos porque a pergunta. história está misturada. Isso. Hã? Temos pergunta. Quem quiser fazer pergunta pode fazer, tá, gente? A gente vai abrir aqui para perguntas. A Vê Stefânia de novo. perguntou: Você observou aspectos religiosos na vida dos libertos? Tipo Umbanda ou Candomblé? Sim. Na verdade, Estefânia, eu só achei dois processos de lesão corporal que aconteceram por causa de religião. Mas Caramba, são dois processos riquíssimos, riquíssimos, que eu poderia escrever um artigo sobre cada um dos processos. quero conhecer. Um processo, inclusive, eu estava relendo hoje. Eu fui pegar a dissertação e fui reler, né, para eu Uhum. revisitar o tema. E aí eu peguei um processo que eu até chamei as crianças aqui e li para eles, porque eu achei interessantíssimo. Um grupo de trabalhadores da mesma fazenda pegou um trabalhador da mesma fazenda, né, e deu uma coça nele. Deu uma coça nele, quase que matou o cara. Esse, no caso, a vítima, né? E aí rolou o processo de lesão corporal e foi durante um evento religioso, né? Ele fala uma festa religiosa. Não fala que tipo de evento, mas uma festa religiosa. Falam até que rezaram terço, mas no meio dessa coisa teve dança, você vê uma mistura, É o né? Porque sincretismo. você consegue ver pelos processos que teve dança, teve tambor. E aí vão perguntar por que vocês fizeram isso com o trabalhador? Vocês trabalham juntos nessa fazenda há anos. Por que pegaram ele para dar uma coça? Porque ele é feiticeiro. Mas como assim ele é feiticeiro? Ele é feiticeiro. Ele pega uma pessoa. Aí apareceu até o nome Macumba, tá, gente? Apareceu o nome Macumba no processo. Eu até grifei lá. Ele pega o nome de uma pessoa e o que ele quer que aconteça com a pessoa acontece. Aí perguntam pra ele: Você é feiticeiro? Ele: Sou, sim. Aí fala assim pra ele: E se eu falar, ele, o feiticeiro, é o Leopoldino, eu acho que é o nome dele, Leopoldino. Se eu falar que ele, no caso o réu, que ele vai beber aguardente, ele bebe aguardente. Se eu falar que a mulher dele vai ficar doente, ela vai ficar doente. E ele vai falando, mas o senhor é o quê? Feiticeiro, com muito orgulho. Ele e os outros. Ah, ninguém mexe com ele, não. Mas por que vocês resolveram pegar? A gente está fazendo isso com ele porque ele está atrapalhando a vida de todo mundo aqui. Aí o outro falou assim: olha, ele disse que depois que eu casasse, a minha vida só ia dar para trás. E é verdade, está acontecendo o que ele falou. Aí o outro virou e falou: ele disse que a minha mulher fica doente, minha mulher ficou. E começa a aparecer testemunhas todas falando que realmente ele era feiticeiro. O que aconteceu? O promotor, o advogado e o juiz não acreditaram. Não acreditaram. Não. Nesse papo de feitiçaria. Não É. acreditaram. Até riram. Tem uma fala lá que eu não me lembro agora de cor, mas tem uma fala que é até o advogado zombando. É. Zombando. Ah, tá dizendo zombando. E aí o processo foi arquivado, né? Ele se restabeleceu, mas acabou o processo sendo arquivado. Mas até esse processo ser arquivado, as falas elas estão tão ricas, muito ricas. Né? O que é feitiçaria para eles? Como que eles realmente acreditavam que aquele senhor tinha o poder? Né? Esse é um dos processos que é o mais rico, ao meu ver, que eu trabalhei. E tem um outro processo de lesão corporal que acontece também, é uma questão de eles estavam jogando búzios na hora que deveriam estar trabalhando, é uma roda de búzios,
Aí parece que alguém faz uma leitura que o outro não gosta e começa a briga. Aí vem o capataz da fazenda falar que além do jogo ser proibido, eles estavam na hora que deveriam estar trabalhando. Eles estão totalmente errados. Totalmente errado. Porque olha só, horário de trabalho eles estão jogando búzios, sendo que búzios era um jogo proibido na fazenda. Aí começou uma lesão corporal em função desse jogo de búzios, porque aí bateram no capataz também que chegou. Aí foi todo mundo para a delegacia. Caramba. Esses processos geralmente não davam em nada, tá? Se eu tivesse interessada nas sentenças, eu não ia conseguir quase nada, porque os processos não iam adiante. Me parece muito mais uma forma de ensinar. Olha só, se vocês aprontarem agora, vocês não vão ser chicoteados, vocês não podem mais sofrer um castigo corporal, mas vocês vão para cadeia. Uhum. Me parece muito mais uma forma de coerção, porque às vezes ficava um mês preso, 15 dias, uma semana, mas o processo acabava sendo arquivado, uma das partes retirava a queixa e tudo voltava ao normal. Então, assim, a nossa intenção nunca foi analisar a justiça, o desfecho dos processos, que a maioria não tem desfecho, mas analisar a voz mesmo, escutar a voz dessas pessoas, ouvir a versão que eles tinham dos fatos, né, dos acontecimentos. E para isso, os processos criminais são maravilhosos. Maravilhosos. Sim. Incrível, incrível, porque vejo que é uma riqueza de detalhes nas falas, né, que tu fica, caramba, dá até aquela vontade de ler aqui. Sei que, não sei quem mais teve essa vontade, a Stefania falou que é fantástico isso, né? Eu também achei fantástico. Eu gosto dessa área mais voltada para as religiões, e isso me fascina, então. Falei, caramba, como já nessa época eles já tinham uma, né, sempre teve, né, essa relação, e como é que eles falavam sobre isso? Achei incrível, incrível. Muito Muito legal. legal. Para você pegar e ficar horas mergulhado ali, esquecer da vida, Aham, e difícil até selecionar, né? E aí eu vou até falar como que eu selecionei esses processos. sim. O que acontece? No meu bacharelado, eu trabalhei com os processos de furto, mas eram poucos. Uhum, E eu trabalhei só com 1888, 1889 e 1890, 3 anos. E trabalhei com 12 processos de furto envolvendo libertos. E só para o bacharelado. Trabalhei com esses 12 processos. Só que são processos riquíssimos. Riquíssimos. E aí, quando eu fui pro mestrado, eu falei, eu queria ampliar. uhum, Queria procurar outros crimes. E percebi que lesão corporal era o crime que mais envolvia libertos. Mais do que homicídio, mais do que furto. Lesão corporal que eu tinha um volume maior de processos e, portanto, um número maior de libertos envolvidos. uhum. Então, eu optei. Só que eu não podia desperdiçar os 12 processos que eu tinha pesquisado de furto. Então, dentro da dissertação de mestrado, eu dedico um capítulo à análise dos processos de furto. Porque eu não podia desperdiçar isso e a minha monografia ficou muito pequena para o material que eu tinha em mãos. Ficou muito pequena, eu não pude usar tudo que Aham. eu tinha. Então, eu acabei optando por usar no mestrado. Incrível, incrível. É um material riquíssimo que a gente, parando para ver, eu não imaginava que você poderia usar isso do modo que você usou, né, esses arquivos para achar a fala, tentar entender esse período pós 13 de maio, esse período depois da escravidão, e fica uma. Agora me fugiu a palavra, né, é uma riqueza de detalhes que é como você falou mesmo, né? Buscando entender aqueles personagens, aquelas pessoas, né? Que estão sem fala, que foram excluídas mesmo, né? Porque não existe mais o escravo, não existe mais o negro, apaga ele da história, agora mistura ele com todo mundo lá e pronto, agora esquece essas falas. E aí um modo de você resgatar e tentar entender esse período que eles começam a ficar mais calados. Eu achei incrível, incrível. E eu fiz também uma coisa que dá para fazer com processo criminal.
Eu prefiro, a gente pode fazer uma análise qualitativa ou quantitativa. Uhum. Eu, como historiadora da cultura, eu optei pelo qualitativo. Mas eu tinha um material tão rico que a minha orientadora, né, a professora Marta Abreu, lá da UF, ela me orientou a usar. Ela falou assim, Fernanda, faz um capítulo pelo menos, faz uma análise quantitativa, porque isso é muito rico. Sim. E aí eu fiz um capítulo e eu consegui traçar um perfil, porque no processo criminal, toda pessoa que tem alguma fala, seja testemunha, vítima ou réu, aparece o nome, a profissão, a idade, o estado civil. Até 1888 aparecia a cor, né? Uhum. Infelizmente, Tirado. sumiu a cor, mas aparece. Então eu tracei, para você ter uma ideia, nesses 88 processos de lesão corporal, eu encontrei 198 libertos. Caramba. E aí eu fiz um panorama. Eu tenho as tabelas, os gráficos, né? Onde eles nasceram. A maioria, primeiro lugar, Minas Gerais. Segundo lugar, Nordeste. Muitos da Bahia, Maranhão e Ceará. Terceiro lugar, os africanos. Uhum. Mais ou menos 20% africanos. E depois outras regiões. Aí eu fiz também um levantamento de idade, eu fiz um levantamento de profissão, tanto das mulheres quanto dos homens, tudo junto, separado. Então, assim, tem um capítulo que é só de gráficos, né, É. e tabelas, tentando traçar aí um panorama quantitativo, né, Tem uma pergunta. desses mulheres. É, o Jean pergunta assim: a capoeira aparecia nesses processos de lesão corporal? Sim. Nos processos de lesão corporal que eu peguei, apareceu duas vezes, né? Uhum. Apareceu duas. Citada, ela até apareceu, mas assim, tendo a capoeira como o início do processo, né? O que causou o desentendimento. A capoeira Uhum. como causadora do desentendimento, a gente teve dois processos que começaram por isso. Uma roda de capoeira dentro de uma fazenda, um cara novo que tinha chegado no dia na fazenda, já foi chegar entrando na roda de capoeira. O cara chegou dando em cima de uma mulher que era a másia do outro. Falar amásia que é o termo usado, né? Uhum. Já chegou dando cerveja para a másia do outro. E dando cabeçada na capoeira. O que fizeram com ele? Né? Levou, apanhou. Apanhou muito. E nesse caso, esse processo, eu me lembro bem dele, porque eu li ele hoje. Nesse caso, eles foram para cadeia. Os que bateram no cara, Uhum. três libertos foram para cadeia, ficaram presos mesmo, porque foram condenados, Caramba. se não me engano, há 3 anos e pouco. O cara não morreu, foi só lesão corporal, não foi homicídio. E assim, a gente entende que nesses casos, quando envolvia embriaguez, capoeira ou religião africana, a gente nota que a justiça tinha um rigor maior, tá? Por quê? Porque desejava mesmo punir e acabar com a capoeira, acabar com as festas religiosas, né? Acabar com essa matriz africana. Então, toda vez que um processo envolvia qualquer questão de religião africana e capoeira, principalmente, geralmente tinha a justiça entrava com rigor e as pessoas eram presas, de fato. E Eu tenho mais uma alguma? pergunta também. Em algum desses processos que você analisou, você encontrou algum deles em mais de um processo? A A mesma, mesma pessoa? é, Só o patrão. só o patrão. O Ah, mesmo patrão. O patrão. Patrão, sim. Tinham algumas fazendas que sempre apareciam. hum, Encontrei a mesma fazenda, se não me engano, Fazenda Paraíso. Ela aparece num processo de furto e num processo de lesão corporal. Agora, dos libertos, eu tentei. Eu tentei. Juro que eu tentei, mas eu não encontrei. Inclusive porque esse processo que eu estava falando da capoeira, os 3 que foram condenados, porque
porque espancaram esse cara, eles já eram, como é que fala? Já eram trabalhadores dessa fazenda desde a época da escravidão. Uhum. Já eram trabalhadores da fazenda desde a época da escravidão. E o próprio dono da fazenda, quando foi depor, falou que eles eram desordeiros desde aquela época. E todas as testemunhas foram unânimes em apontá-los como que se embriagavam nas festas, que eram barulhentos, que não eram chegados ao trabalho, Uhum. que gostavam de beber e não sei o quê. E foram fazendo um perfil deles, um perfil ruim. Uhum. E aí o que eu achei engraçado é o seguinte, se eles eram tão ruins assim, por que o proprietário não mandou eles embora depois do 13 de maio? Por que eles estão lá na mesma fazenda? Eu fiquei pensando, né? Uhum. São tão ruins, desordeiros, barulhentos, vadios, bêbados, né? Capoeiristas. Então, Teve o 13 de maio e eles continuaram lá. Por que não trocou eles, então mandou eles embora? Então, assim, a gente tem que tudo ver com muita cautela, né? Tem que analisar atentamente esses detalhes, né? E pensar nas hipóteses. Porque uhum. saber o que realmente aconteceu A é gente não... muito difícil. Mas a gente aponta uns caminhos que já ajudam, né? A Stefânia perguntou assim: o patrão tinha algum constrangimento em chamar a polícia? Olha, não, parece que não. Na verdade, sim, eu vou dar duas hipóteses aí, Sim. tá? Quando acontecia um crime de muito machucado, muito sangue, tá? Uma lesão corporal em que a vítima ficou muito ferida, uma coisa na cabeça, muito sangue, ele se sentia na obrigação de chamar a polícia, tá? O patrão, nessas horas, ele intervia mesmo, chamava e deixa a polícia resolver. Quando era uma coisa muito simples, muitas vezes ele podia resolver ali mesmo, mas preferia chamar, às vezes, a polícia como forma de dar um castigo. Porque ele não pode mais bater, ele não pode mais prender, né? Ele não pode mais chicotear. Então, o que ele vai fazer? Mandar embora ele não pode, porque ele precisa daquela mão de obra. Então, assim, mandar embora eu não posso. Uhum. Como que eu vou ensinar que isso não pode fazer? Que não pode bater no colega, que não pode pegar a cana, que não pode roubar o porco. Eu vou chamar a polícia. Vou deixar ele na cadeia 1 mês, depois eu vou lá e tiro a queixa e ele nunca mais vai fazer isso. Então, eu vejo dessa forma, tá? O patrão chama a polícia para poder ensinar, vamos colocar assim, ensinar entre aspas, castigar, punir, dar algum castigo, porque ele vai fazer o quê? Como que eu vou mandar embora se eu preciso dele? E dá exemplo, né? E por outro lado, quando era uma coisa muito séria, né? Igual alguns que aconteceram, que foi com arma de fogo e coisa, então aí ele também chama porque quer meio que tirar o dele da reta, Uhum. né? Deixa a polícia resolver e eu não vou me meter. Então não tinha constrangimento. Os próprios libertos às vezes chamavam. Os próprios libertos chamavam às vezes porque não confiavam no patrão. Ah, não, ele já é desde a época do cativeiro que a gente conhece ele e vamos chamar a polícia, queria alguém meu. Então, muitas vezes, os próprios libertos chamavam a polícia. Não tinha constrangimento nenhum, né? Por bobeira, entre aspas. Sim. Aí, Alguém mais tem alguma pergunta para Fê? Queria saber. Não sei. Fê quer comentar mais alguma coisa? Eu achei maravilhoso. não, eu quero, assim, agradecer, né, as pessoas que assistiram tudo, falar que eu adorei a oportunidade de falar um pouco sobre a minha dissertação, sobre o meu projeto, né? Vou mostrar aqui o livro, olha. Esse livro aqui, o primeiro capítulo desse livro, Uhum. ele é um resumo. Aqui, olha, o primeiro capítulo, não sei se vai dar para ver. O primeiro capítulo ali, Fernanda Moutinho de Almeida. Esse primeiro capítulo, ele é um resumo do terceiro capítulo da minha dissertação de mestrado. Tá? Então, esse livro, ele conta um pouco da história de Juiz de Fora, só que é experiências populares, é a margem do caminho.
É um livro que vai retratar a história de quem ficou à margem. Muito Então, é a história dos libertos, é a história dos pobres, é a história depois dos operários, é uma história de fora vista de baixo, sim. sabe? Muito legal. Fê, Isso. E a agradecer. Estefânia perguntou se você consegue falar um pouco sobre o cotidiano. Muito, consigo falar muito. Mas assim, Pode falar, fica à vontade. não, vou falar rapidinho, só porque já tá na hora, né? Não, sem Mas problema. assim, o cotidiano Assunto dele, bom, a gente estende. não, rapidinho, olha só. Sobre o cotidiano, eu dividi em três, vamos colocar assim, não fases. Momentos? Eu dividi em três partes, três momentos, de acordo com os temas das lesões corporais. O primeiro é família, então eu falei um pouco das relações familiares. O segundo é o trabalho, então eu falo das questões de trabalho. E o terceiro é o lazer, que eu falo das questões do lazer, que é onde entra a capoeira, o processo que a Estefânia perguntou, né? Então, assim, aí eu tenho um pouco do cotidiano do trabalho, do cotidiano do lazer e da família, né? 51 processos de lesão corporal iniciados por questões familiares, 20 por questões de trabalho e 12 por lazer. E a É, partir da leitura desses processos, você consegue ir remontando o cotidiano deles. Né? muito Aí, legal. aí é muita coisa que tem que ler. Muita coisa. Fê, estão te parabenizando aqui, né? O Edir mandou parabéns, gostei. A Vânia falando também parabéns, Fernanda, excelente, fala mais. Dona Eurides falando aqui, aplausos, parabéns, pessoal te elogiando. Fê, eu adorei tê-la aqui, foi bom revê-la. Foi muito bom. Adorei seu tema. Acho que trouxe outra visão, nos mostrou também como a parte jurídica também pode ajudar muito na história. É uma questão que eu brinco aqui, né, que eu aprendo em toda live e aprendo sempre uma coisa nova, diferente, porque tem gente, igual você usou na sua pesquisa, esse meio, tem gente que usa filmes, tem gente que usa mais recortes de noticiário, e é cada coisa que a história nos dá, né? Esse leque de opções para retratar, mostrar e analisar a nossa história passada. E eu fico maravilhado a cada vez que eu aprendo aqui. Eu falo, caramba, uma nova oportunidade, uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eu falei, olha isso, como a gente pode conhecer um pouco mais, e uma coisa que às vezes está muito esquecida ali, né? Deixada ali. O pessoal continua te parabenizando, né? A Estefânia, bom demais ter participado, obrigado, a gente agradece. Né? Agradeço a todos. O Zezinho disse meus parabéns, narrativa envolvente, muito competente. Eu adorei mesmo, agradeço novamente, né? Que eu acho que o projeto é esse, né? Compartilhar quanto tempo, né? A sua pesquisa está aí, agora tem esse acesso ao público também. Esse o intuito também nos revisitar, né? Ver o que a gente escreveu, que vai passando e a gente fala, caramba, olha, não lembrava disso, olha, isso aqui eu acho que... E dá aquele ânimo novamente. Né? A Nick aqui disse muito legal, a pesquisa, gostaria de ler. Então, essa questão de ler, eu vou dizer para vocês que vai ter que ir lá buscar na biblioteca, porque só tem a Gente, versão original lá. porque a minha coisa ela é antiguinha, sabe? Não tinha muitas essas coisas. Eu fui gravar ela no, como é que chama? Disquete. Não existe mais. Então eu só tenho ela impressa e o livro, Então, quem tá? quiser, tá na UF, né? Né, UF? Isso. Na UF Lá, e na tá UFJF. disponível. Tem um exemplar lá. Eu fui atrás também, mas estava muito longe. Mas eu consegui ler. A Fê me mandou de um modo aí que a gente conseguiu. Mas acho incrível também. Quem sabe um dia a gente pega, posso te ajudar se você quiser, a gente escaneia, faz uma versão em PDF, transforma esse trabalho para divulgar, que é incrível para as pessoas conhecerem melhor. Quem quiser ler, tem interesse, citar a Fernanda também.
É, porque é um leque que abre também para isso, né? Para pesquisas. Pessoas podem consultar. E Isso. muito obrigado novamente, acho que eu falei Tá, demais. gente. Boa noite, tá? Uma boa... Obrigada pela oportunidade, tá, Matheus? Adorei estar aqui com você em especial. Obrigada pela oportunidade, eu amei, tá Obrigado bom? de coração. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, aqueles que passaram, aqueles que ainda vão ver, porque vai ficar salvo no IGTV. Quem quiser rever a nossa conversa ou mandar para os colegas, falar, opa, olha isso, que legal, vai estar salva, tá? Novamente te agradeço, Fê, muito obrigado. Opa, tem alguém falando aqui? A Gabriela, é isso? Deixa eu ver aqui. É, Gabriela de Castro, não consegui chegar a tempo. Ficará disponível? Sim, ficará disponível. Já já está salvo no nosso IGTV. Pode conferir lá essas e outras mais conversas. Tá bom? Novamente te agradeço, Fê. Um beijão e uma boa noite a todos, tá? Beijo, Tchau, tchau. Tchau, tchau.